Essa semana, os principais setores do S&P 500 tiveram uma performance mais por vermelho, isso inclui aqui tecnologia, principalmente, e financeiro. As performances mais positivas ficam com setores menores, como farmacêuticas, operadoras de planos de saúde, utilidade pública, petróleo e gás, e consumo não cíclico. Mas, na verdade, tanto o Ibovespa quanto o S&P 500 começaram a semana muito bem, sendo apenas hoje, sexta-feira, uma grande queda, no caso do Ibovespa, de 2,04%. No S&P a gente vê um movimento similar, uma semana positiva, um encontro com a média móvel de 200 dias, e então um recuo que se acentua na sexta-feira, com uma queda de 1,29%. O IFIX, pelo menos, continua mostrando força. Teve uma perda de força nos últimos dias, chegando aqui, mas ainda assim uma sequência muito forte de dias positivos. O dólar está aqui em 5,17. Petróleo, que a gente já não vê há algum tempo, tá numa clara tendência de queda, agora aqui aos $95. E o Bitcoin, que não estava tendo uma semana tão brilhante, mas também não estava tão mal, despencou muito fortemente hoje, antes mesmo dos mercados tradicionais abrirem, e só hoje está acumulando uma queda de 8,39%. Voltou para debaixo das principais médias móveis na perspectiva diária, e o que é pior, voltou para debaixo da média móvel de 200 semanas. Historicamente ele não costuma passar muito tempo abaixo dela, mas pode ser que a gente esteja vendo o primeiro momento na história em que a gente continua a cair e não a toma como suporte. Um momento preocupante para o Bitcoin, mas que também traz oportunidades para o investidor de longo prazo. O mesmo acontece na Ethereum, né? Ou qualquer outra cripto de qualidade, né? A Cardano, Solana, dependendo do seu ponto de vista. Conforme o Bitcoin performar bem, eles também vão com um beta maior, com uma volatilidade ainda maior. Então, se você acredita no projeto, Ethereum, Cardano, muitas outras também podem ser oportunidades. Mas vamos ao giro de notícias, começando pelos dados do IBCBR, a nossa prévia do PIB, que teve uma alta de 0,69% no mês de junho, de acordo com o Banco Central. Isso representa um acúmulo de uma alta de 0,57% no segundo trimestre de 2022. Já na comparação anual, o avanço do indicador foi de 3,09% e em 12 meses acumula uma alta de 2,18%. Para o ano de 2022, ele acumula uma alta de 2,24%. Porém, ainda temos notícias de forças deflacionárias vindo por aí. Mais uma redução da Petrobras, agora de 4,8% no valor da gasolina. Lembrando que a diminuição da gasolina afeta mais o nosso IPCA do que uma redução no preço do diesel. Então mais notícias boas para o controle da nossa inflação aqui. E é importante a gente ressaltar também, essas reduções são devido às quedas do preço do petróleo Brent no mercado internacional. Então, ao contrário da redução do ICMS, que quando voltar vai ter uma força inflacionária, essa normalização, supondo que o petróleo se mantenha nos patamares atuais, isso aqui vai se manter assim, sem ser uma força inflacionária que a gente está só postergando para o futuro. Quero falar também do nosso IGPM, que caiu 0,57% na segunda prévia de agosto. Ainda não é o dado oficial. Essa deflação de 0,57 vem depois de uma alta de 0,52 na mesma prévia de julho. Eu sei que é só uma prévia, mas eu tô trazendo porque é mais um indicador desse período deflacionário, mesmo que curto, tá? Não vai chegar a ser um ano de deflação, até porque a nossa inflação já tá muito alta, mas é mais um indicador desse controle da inflação que a gente tá tendo. E importante é falar dos contrastes, né? Como a gente começou muito cedo o ciclo de alta de juros, a gente já está controlando a inflação, ao passo que o Reino Unido está batendo 10,1% de inflação no julho, um recorde para os últimos 40 anos, e mais uma aceleração, porque o acumulado anual do mês anterior era de 9,4%, mas a alta dos preços pode superar 13% no mês de outubro, quando estão previstos aumentos drásticos dos preços de energia, de acordo com as previsões do Banco Central da Inglaterra. E não é só no Reino Unido que a gente está vendo a inflação batendo novos e novos recordes. A inflação da zona do euro para o mês de julho bateu um novo recorde de 8,9% na base anual. Aqui, quando a gente vê acumulado dos últimos 12 meses, desde outubro de 2021 até agora julho de 2022, a gente ainda não tem nenhum sinal de arrefecimento da inflação. Nos Estados Unidos, a gente teve uma quedinha, mas sempre pode voltar a subir. E aqui na zona do euro, assim como no Reino Unido, a gente só vê altas cada vez maiores. Lembrando que a meta do Banco Central Europeu para a inflação é de 2%, assim como nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos eles têm uma meta de uma média de 2% ao longo de um período, que eles não dizem que período é. Importante a gente lembrar também que o Banco Central Europeu já iniciou o seu ciclo de alta de juros, mas só no mês passado. Os Estados Unidos estão mais avançados nesse ciclo de alta. Inclusive, falando sobre o Banco Central americano, a gente teve a ata do FONC, equivalente à ata do nosso Copom aqui,
Na ata a gente pode ver o que os dirigentes do Fed falaram e o que eles acreditam que deve ser feito para guiar a economia. E eles acreditam que será necessário mais tempo do que o esperado para que as pressões inflacionárias aliviem-se, com uma expectativa de intensificação a partir da desaceleração na demanda entre os norte-americanos. A ata não indicou qual será o valor da próxima elevação de juros e o mercado se divide entre uma alta de 75 pontos base ou de 50 pontos base. Porém, para que o Federal Reserve reduza o ritmo dos aumentos, os números da inflação precisariam confirmar que a velocidade dos aumentos de preços atingiu o pico e agora está em declínio. A gente teve um mês de diminuição no acumulado dos últimos 12 meses, né? Mas isso não é suficiente para garantir que a gente já encontrou o pico da inflação lá nos Estados Unidos. Então, em resumo, Brasil já terminando o seu ciclo de alta de juros. Estados Unidos mais avançados nesse ciclo de alta, porém ainda relativamente no começo, ainda tendo que ver a confirmação de uma tendência de declínio da inflação para poder de fato pensar em diminuir a taxa de juros, e a zona do euro apenas no começo desse ciclo de alta de juros. E não ao contrário, a gente tem a China, que está cortando os seus juros depois de decepções com seus dados econômicos. A gente sabe que o corte da taxa de juros busca incentivar um crescimento na economia, incentivar investimentos, incentivar a produção, e o principal objetivo desse corte de juros é reavivar a demanda, já que os dados mostraram que a economia desacelerou inesperadamente em julho, com as atividades industrial e de varejo sofrendo devido à política Covid-0. E é claro também toda a crise imobiliária que começou lá com a Evergrande, muitos projetos não terminados, muitas empresas incorporadoras chinesas em situações de risco, muitos investidores imobiliários chineses se movimentando e boicotando essas empresas, deixando de investir nos novos projetos que elas estão lançando, e por aí vai. Os dados que causaram essa movimentação nos juros foi da produção industrial, com crescimento pequeno, né, de 3,8% em relação ao ano anterior, e o varejo só cresceu 2,7% em relação ao ano anterior, contra uma expectativa de crescimento de 5%. E vamos ao cenário corporativo, vou falar rapidamente da aprovação do CAD, da compra da Avenue pelo Itaú. Ele já tinha anunciado essa aquisição e agora o CAD aprovou essa compra em um movimento similar ao que o Itaú fez com a XP. Agora ele está adquirindo a Avenue para investimentos no exterior. E falou também da combinação dos negócios entre a Hermes Pardini, Pard 3 e a Fleury, cujos ambos acionistas já aprovaram nos seus conselhos, nos seus respectivos conselhos, a fusão dos negócios, faltando apenas agora a autorização do CAD. Mas bem, o Bit pra Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver pra eu falar num próximo vídeo, ou sejam tópicos ou dúvidas que você tem, eu posso abordar aqui. Eu agradeço de verdade por ter assistido até aqui, bons investimentos e até a próxima!